Olá a todos, sejam bem-vindos à 15ª aula de Corel voltado para as nossas Router Lazy. Hoje iremos aprender sobre camadas e ordem dos objetos. Por quê? Porque dentro do Corel, por mais que seja plano, o que nós temos aqui, digamos como uma folha, onde vamos colocar o desenho, algum objeto, foto, indiferente do que for, cada um que for colocado, ele fica em camadas diferentes. Como assim? Se vocês forem ver essa imagem que está aqui em cima, ela demonstra mais ou menos como o Corel interpreta cada objeto, vetor, imagem que eu coloque. Ele sempre vai se sobrepor um em cima do outro. Mas o que isso significa, na verdade? Por exemplo, assim, desenhe primeiro uma circunferência, um quadrado e um polígono. Notem que se eu olhar dessa forma, parece que estão todos no mesmo plano, correto? Não. Por exemplo, se eu clicar e arrastar esse meu quadrado e colocar para cima da circunferência, notem que ele fica em cima da circunferência, ok? A mesma coisa acontece se eu clicar neste polígono e arrastar para cima do quadrado. Notem que ele fica por cima. Como isso é possível? Como eu falei para vocês, o Corel interpreta qualquer objeto que você colocar dentro da página como uma camada diferente, ok? Então hoje nós vamos aprender como essas camadas funcionam, como nós fazemos para colocar ela para cima, para baixo, como nós vamos fazer essa ordem dos objetos, alinhar e tudo mais, ok? Então, por exemplo, assim, cada objeto, ou cada vetor, ou cada escrita que eu faço dentro do Corel, ele vai colocar na ordem que eu for fazendo. Então, assim, ó, eu fiz primeiro essa circunferência, depois eu fiz o quadrado e depois eu fiz esse polígono. Então, ele colocou nessa ordem como ele vai ficar na camada. Como isso eu consigo ver e que camada está? É bem simples, basta nós irmos aqui em janela, janela de encaixe e ir em gerenciador de objetos. Ele abre toda a camada de todo o material que eu faço dentro do Corel, inclusive a imagem que eu criei, esses atalhos que estão aqui, aonde está o nome da ala e tudo mais. Vou explicar essa parte aqui? Não, até porque não tem necessidade. Essa parte aqui ela é muito mais técnica, nós precisamos de praticidade para fazer o material. Então eu vou fechar aqui e vou voltar ao meu desenho. Então, como eu faço para que esse objeto ele fique, digamos, uma camada abaixo do quadrado que eu fiz? É bem simples. Selecionei o objeto, clico com o botão direito em cima dele e existe a opção ordenar. No momento que eu vou aqui em ordenar, eu tenho algumas opções que eu posso escolher. Nesse caso, o que nós queremos? Nós queremos que ele recue uma camada, que ele está na frente do retângulo. Então, eu vou dar recuar 1. Notem que ele foi aqui para trás do retângulo, correto? Então, o que nós temos agora? Nós temos que esse polígono está atrás do quadrado, mas está na frente da circunferência. Como eu sei isso? Basta eu clicar e arrastar. Olha lá, os 3 objetos, eu só recuei um. Se eu quisesse recuar mais um, que ele ficasse atrás desses 2 objetos, basta selecionar o que eu quero, clico com o botão direito, ordenar e colocar recuar 1. E aí nós temos a opção avançar 1, colocar atrás da página, vou abrir aqui de novo, ordenar. Notem que ele tem todos aqui, ó, colocar para frente da página, para trás da página, para a frente da camada, para trás da camada, avançar 1, recuar 1, na frente de e atrás de. O que vai diferenciar desses aqui para esse de baixo é que daí ele vai depois que selecionar um objeto, por exemplo aqui, ó, na frente de, quando eu clico aqui,
ele vai criar uma outra seta onde eu tenho que clicar na frente de quem que eu quero colocar essa camada. Então eu vou colocar na frente do meu quadrado. Cliquei e colocou lá na frente. E assim sucessivamente. Porém, o Corel, ele tem a facilidade de atalhos, né? E esses atalhos são bem interessantes e fáceis de operar, e isso vai facilitar bastante a vida de vocês. Como eu faço isso? Notem que quando eu clico no botão direito, vou colocar qualquer um outro aqui, por exemplo nesse, eu clicar nesse e ordenar, notem que ao lado ele tem os atalhos, correto? Que são os mesmos que eu coloquei aqui embaixo, ó, entre camadas. Shift ou Ctrl Page Up acima de uma camada ou de todas, onde o Shift ele vai fazer camada por camada e o Ctrl ele vai jogar para cima de todas. E para baixo a mesma coisa, só que porém com a tecla Page Down. Vamos fazer no teste. Vou clicar no círculo, vou dar um Shift Page Up. Ele subiu tudo. Se eu for dar agora Ctrl Page Down, ele vai descendo um por um. Ok? Então, essa é a ordem dos alinhamentos e como o Corel interpreta os objetos. Tá? Isso vai ser muito importante, que mais para frente nós vamos trabalhar a questão do corte do laser, certo? Por exemplo, se eu tivesse esses três objetos aqui e fosse cortar, o que ele ia fazer? Ele não ia pegar somente aqui onde tem a circunferência, ou desculpa, melhor, o contorno externo e fazer o corte ficar bonito. Como estão sobrepostas uma à outra, eu só vou colocar aqui rapidamente uma execução de aramado simples para vocês entenderem o que acontece. Ó. Então, no nosso router laser, quando o objeto está dessa forma, ele vai fazer o corte desse objeto, mais esse corte do outro e mais esse corte do outro. Ele não vai fazer inteiro. Então, futuramente, nas próximas aulas, nós vamos fazer e entender como que funciona a router laser, principalmente quando eu junto alguns objetos, tá? Mas hoje, então, nós vamos trabalhar somente a parte de camadas e a ordem dos objetos. Então, nós já vimos a parte de camadas, como ordenar elas para cima e para baixo. Agora nós vamos ver o alinhamento desses objetos, mantendo a ordem, por exemplo, se eu quero ele para a direita, se eu quero ele para a esquerda e demais funções. Vou voltar aqui a exibição para aperfeiçoado, ok? Notem que aqui ao lado também eu criei alguns atalhos referentes a isso que eu vou falar agora. Vou mostrar também como se faz pelo mouse, né? Caso até aprender todos os atalhos e decorar, pode ser feito dessa forma também. Então, primeiramente, eu vou lá em janela, vou na janela de encaixe e vou colocar alinhar e distribuir. Notem que é o mesmo que eu coloquei aqui, ó, Ctrl Shift mais A. Desculpa, janela de encaixe, alinhar e distribuir, Ctrl Shift A. Está tudo desligado, não está mostrando nada. Por quê? Porque não tem nenhum objeto selecionado. No momento que eu seleciono um objeto, ele automaticamente abre as opções que eu preciso. Então nós temos aqui a parte de alinhar e a parte de distribuir. Primeiro vamos alinhar. No momento que eu pego e seleciono um objeto, eu tenho que alinhar com alguma outra coisa, ou seja, a página, ou seja, um objeto. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o alinhamento através desse retângulo verde. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o quadrado azul e vou selecionar o retângulo verde, que é a ordem que nós queremos fazer o alinhamento. Por exemplo, se eu quisesse alinhar esse quadrado azul no canto direito desse retângulo verde, basta eu selecionar aqui, ó, alinhar à direita. Agora, por exemplo, vou pegar um outro objeto. Se eu quisesse pegar esse polígono no retângulo aqui, eu quero que ele centralize e alinhe aqui embaixo. Então, eu vou colocar que ele fique na parte de baixo, inferior. Nota que ele veio aqui. E quero que ele fique no centro. Então, ele ficou no centro e alinhado pelo meio.
Por exemplo, na circunferência, se eu quero que ele alinhe no topo e no lado esquerdo, vou selecionar aqui os dois objetos e vou colocar aqui, ó, quero que ele fique no topo e no lado esquerdo. Então nós temos aqui o alinhamento prático dos objetos. Tá? Tem outra forma de fazer isso? Tem, que é a parte que eu acho mais interessante e fácil. Eu vou fechar aqui e vou fazer diferente. Por exemplo, se eu quisesse que esse polígono aqui ficasse totalmente centralizado dentro desse retângulo verde, basta selecionar os dois e apertar aqui, ó, centro X e centro Y, né? Que é os nossos eixos, né? Lembrando que aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Isso nós vamos falar também bastante futuramente, porque é como a máquina Halter Laser trabalha também. Então, se eu quero o centro, basta apertar a tecla C e depois a tecla E. Ele alinhou pelos dois eixos. Por exemplo, eu quero colocar esse quadrado aqui alinhado do lado esquerdo e embaixo, ou seja, trazer ele aqui para baixo. Notem que se eu clicar e restar, eu posso fazer isso, mas eu não vou conseguir fazer um alinhamento perfeito, né? Então, vou colocar aqui de volta, selecionei os dois objetos. Para colocar do lado esquerdo, é a letra L de left, então vou apertar a letra L. E depois a parte de baixo. A parte de baixo é bottom, em inglês, que é o B, e vai ser baixo. Apertei aqui embaixo. Correto? Por exemplo, se eu quisesse alinhar este que está aqui, porém em cima, ou melhor, vamos fazer no centro e do lado direito. Então, se eu quero do lado direito, é right em inglês. Aqui nós vamos selecionar a direita, que é o R. Selecionar os dois objetos, né? R. E nós queremos no centro no X ou no centro Y? Nós queremos no centro Y, né? Que é nessa parte. Então, para o centro Y, nós vamos apertar a letra E. Então, esses são os tipos de alinhamentos que nós podemos fazer tanto com objeto, com figura, com vetor, seja ele o que for. Selecionado com objeto, nós podemos fazer na página. Por exemplo, assim, ó, o último que faltou, que é a letra P, que está aqui em cima, que é o centro da página. Se eu quisesse alinhar qualquer um desses aqui que eu posso selecionar no centro da página, o que eu faço? Preciso selecionar a página? Não, até porque a página não tem como selecionar. Mas como nós temos o tamanho já dela pré-definida, basta selecionar o vetor ou objeto que eu tenho aqui e apenas apertar a letra P. Notem que ele foi lá para cima. Nossa, cortou aqui a circunferência que eu fiz? Não, não é que cortou a circunferência. Lembre-se que o Corel ele trabalha com camada. Então, essa circunferência está numa camada abaixo do que está essa minha imagem aqui em cima. Então, por exemplo, se eu quero que essa circunferência fique acima da imagem, o que nós temos que fazer? Shift Page Up. Pronto, veio para cima. E se eu quero que ele fique todas as camadas abaixo, apenas eu aperto Shift Page Down. Notem que ele ficou lá atrás de todos os objetos que eu tenho na tela. E como eu faço para indo subindo camada por camada, basta apertar Ctrl Page Up, ele vai subindo camada por camada até ser a superior de todas. Espero que todos tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos aprender como trabalhar e agrupar os objetos, entre alguns outros alinhamentos que faltou aqui. Mas daí como vai ser o agrupamento, eu já vou incluir junto. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula.